Uma inteligência artificial pode roubar o seu emprego, literalmente. Até 2028, um em cada 4 candidatos a uma vaga de emprego vão ser falsos. E eu não estou falando sobre dar uma exagerada no currículo. São candidatos totalmente fraudulentos criados com inteligência artificial. Não é nenhuma novidade que o RH usa inteligência artificial nos processos seletivos e também não é nenhuma novidade que existem milhares de vagas de emprego falsas por aí. Mas agora, os candidatos falsos ou deepfakes também estão invadindo o mercado de trabalho. Em resumo, as pessoas estão usando a inteligência artificial para se passar por outras e, com isso, conseguir vagas de emprego remotas. Pode parecer um exagero, mas a verdade é que já hoje, em 2025, 17% dos gestores de RH nos Estados Unidos relataram que já tiveram experiências com entrevistas por vídeo com um deepfake ou IA. O problema não é só o fato de que pessoas reais estão perdendo vagas de emprego para esses candidatos falsos, mas envolve outros riscos bastante sérios, como riscos éticos e de cibersegurança. O objetivo de quem faz isso pode ser simplesmente ter vários empregos ao mesmo tempo, mas muitas vezes envolve propósitos muito mais obscuros, como lavagem de dinheiro, financiamento de atividades criminosas e até mesmo a infiltração de hackers da Coreia do Norte. Então, a proposta desse vídeo é entender por que os deepfakes e os candidatos falsos em geral estão cada vez mais presentes nos processos seletivos e entender como e por que eles estão de fato roubando vagas de emprego de pessoas reais. Para tentar entender tudo isso, eu vou explorar 3 questões. Primeiro, qual é a origem desse problema e como funcionam os candidatos deepfake em processos seletivos? Em seguida, eu vou falar sobre quais são os riscos que estão envolvidos e explicar o esquema norte-coreano que está por trás de alguns desses candidatos falsos. E por fim, eu vou trazer algumas reflexões sobre o que nós podemos esperar e quais são as perspectivas no futuro próximo. Meu nome é Amanda Smith Martins, eu sou advogada e falo sobre direito e novas tecnologias. Se você se interessa por conteúdos como esse, já se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. O perigo dos deepfakes ficou muito claro no ano passado, quando o CEO de uma empresa autorizou a transferência de mais de 25 milhões de dólares em uma videochamada com participantes falsos gerados por inteligência artificial. Em poucas palavras, um deepfake é uma versão falsa de uma pessoa criada com inteligência artificial. E isso vale para vídeos, fotos, áudios e assim por diante. A questão é que existe ali uma inteligência artificial que imita aquela pessoa com perfeição e com isso permite que outras pessoas se passem por ela e façam coisas que ela nunca faria. Esse nome deepfake vem da combinação de 2 palavras em inglês. Deep, que vem de deep learning ou aprendizado profundo, e fake, que significa falso. Nós já temos visto muitas notícias sobre como os criminosos têm utilizado esses deepfakes, por exemplo, se passando por celebridades para vender produtos ou ainda para criar conteúdo adulto sem consentimento. Mas existe um outro uso dos deepfakes que ainda é muito pouco falado e pouco conhecido, e são justamente os candidatos deepfakes em processos seletivos. Você enxerga algo estranho nesse vídeo? Durante uma entrevista de emprego, o entrevistador suspeitou que estava falando com um deepfake, e para tentar comprovar isso, fez alguns pedidos simples para o candidato. Ele pediu para que ele levantasse a mão e colocasse em frente ao seu rosto, porque ele sabia que a inteligência artificial tem dificuldade para fazer esse tipo de coisa. Assim como um filtro do Instagram que desaparece e reaparece quando eu coloco a mão em frente ao rosto, a imagem do deepfake fica prejudicada. O candidato ficou enrolando e se recusou a fazer esse gesto simples, comprovando a suspeita do entrevistador de que ele estava sendo enganado. A entrevista foi encerrada, mas ficou gravada e serve de alerta. Além dessa técnica da mão na frente do rosto, também pode ajudar a verificar se é uma pessoa real ou não, testar ângulos de visão diferentes, pedindo para a pessoa virar o rosto de lado ou fazer movimentos rápidos com a cabeça e assim revelar falhas na imagem gerada pela IA. Também é possível pedir para a pessoa interagir com o ambiente de alguma forma ou fazer alguma alteração, como, por exemplo, segurar um objeto físico, ajustar a luz ou ajustar a câmera. Alguns sinais de alerta de que se trata de um deepfake são o contorno do rosto e a iluminação, a sincronia entre o áudio e o vídeo e as expressões faciais que são pouco naturais ou que são estranhas. Mas a cada dia esses rastros ficam menos visíveis e fica mais difícil de identificar um deepfake de imediato.
A verdade é que, atualmente, é possível criar um candidato falso para uma vaga de emprego em apenas 70 minutos. E conforme a tecnologia avança, fica cada vez mais difícil de identificar esses deepfakes. Alguns deles são totalmente falsos e, em outros casos, existe uma pessoa real ali por trás, mas a aparência dela é alterada, como se fosse um filtro do Instagram. Quem não está preparado ou não está esperando um deepfake pode ser facilmente enganado, já que as fotos e vídeos podem ser muito realistas. E na prática, como que isso funciona? Existem algumas técnicas diferentes que são utilizadas para criar um candidato falso e poder participar de um processo seletivo para uma vaga remota. A primeira delas é criar um perfil falso no LinkedIn. Com a ajuda da IA, é possível criar uma foto de perfil falsa e fazer publicações simulando uma pessoa real e fazendo parecer que aquele candidato tem experiência e tem um ótimo currículo e formação. Depois, a IA também é usada para criar o currículo falso e criar cartas de recomendação de supostos empregadores. Com isso, é possível criar todo um histórico profissional falso com descrições detalhadas e referências cruzadas. E por fim, no momento em que esse candidato falso é chamado para entrevista por vídeo, é quando entra o deepfake, um vídeo totalmente gerado por IA ou uma espécie de máscara que muda a aparência de quem realmente está ali atrás da câmera. No deepfake também é possível alterar a voz e também são usadas técnicas para ocultar a localização real de quem está na videochamada. A empresa Pindrop é especializada em identificar deepfakes e teve mais de 800 inscrições para uma única vaga em um processo seletivo. Ao analisar os candidatos, a empresa identificou que cerca de um terço deles eram candidatos fraudulentos. Nas palavras da própria empresa, não eram apenas candidatos reais exagerando a sua experiência ou mentindo, eram identidades completamente falsas e fabricadas, muitas utilizando currículos gerados por IA, credenciais e diplomas falsos, ou, ainda mais preocupante, o uso de deepfakes para simular as entrevistas por vídeo. Mas não parou por aí, porque a empresa decidiu aproveitar a oportunidade para investigar mais a fundo o candidato Ivan X. Tudo começou com a abertura de uma vaga de engenheiro de software sênior. O candidato Ivan parecia bem qualificado, mas quando começou a entrevista, alguns detalhes dispararam o alarme imediatamente. Para começar, as expressões faciais e os movimentos não pareciam muito naturais, e a fala dele não estava bem sincronizada com a imagem do vídeo. Isso por si só já é um sinal bem forte de que se trata de um deepfake. Mas, além disso, a fala dele também não correspondia exatamente aos movimentos que ele fazia com a boca, e quando o entrevistador fazia uma pergunta mais técnica, o candidato fazia uma pausa suspeita, como se ele estivesse processando a pergunta antes de poder dar uma resposta. Mas o mais curioso é que o Ivan X se candidatou novamente quando foi aberta uma vaga por outro recrutador. Como ele já estava marcado como um candidato fraudulento, eles sabiam que não era uma pessoa real, mas decidiram seguir com a entrevista mesmo assim para ver se havia alguma diferença ou mudança em relação à versão anterior. De fato, apesar deles usarem o mesmo nome e a mesma identidade, as pessoas que entraram nas duas chamadas eram diferentes visualmente. Além disso, além da aparência, pouco depois do início da entrevista, o Ivan teve problemas de conexão, saiu da chamada e depois retornou, possivelmente para recalibrar o deepfake. Quando ele voltou para a chamada, o deepfake tinha os mesmos problemas. Falta de sincronia entre a imagem e a fala, e entre a fala e os movimentos da boca e as expressões faciais. Mas o deepfake parecia ter sido um pouco aprimorado, mostrando o quão rápido esse tipo de tecnologia está evoluindo. A conclusão da Pindrop foi de que esse não é um incidente isolado, mas uma tentativa deliberada e coordenada de infiltração na empresa por meio de deepfakes e identidades falsas. E se os candidatos falsos já são uma realidade, a tendência é que cada vez mais deepfakes participem de processos seletivos. E então, quais são as consequências disso? Quem está por trás desses deepfakes e quais são os riscos envolvidos?
Do ponto de vista dos candidatos, os deepfakes tornam os processos seletivos ainda mais difíceis. Se já é difícil conseguir uma entrevista competindo com outros seres humanos, essa competição fica completamente desleal no momento em que candidatos falsos com currículos impecáveis entram em cena. Lidar com as ofertas de emprego falsas já é um desafio e é muito comum receber mensagens de supostos recrutadores oferecendo oportunidades de emprego boas demais para serem verdade. E agora os deepfakes vêm para aumentar ainda mais a pressão no mercado de trabalho e tornar mais difícil conseguir uma vaga. E isso só contribui para a redução das vagas 100% remotas, tornando as oportunidades de emprego exclusivas para quem vive próximo à empresa. O aumento das vagas remotas em 2020, especialmente nas áreas ligadas à tecnologia, é um dos fatores que contribuiu para o surgimento desse problema, mas com certeza não é o único. A busca constante por produtividade faz com que os departamentos de recursos humanos precisem adotar soluções automatizadas que permitam aumentar a eficiência dos processos seletivos, especialmente nas empresas maiores e com mais rotatividade. Mas essa automação tem um preço. Além disso, do ponto de vista das empresas, a questão pode ser ainda mais problemática. Em primeiro lugar, existem os riscos envolvidos com a imagem da empresa e a confiança dos consumidores e dos investidores. Quando as pessoas ficam sabendo que uma empresa contratou um funcionário falso, isso pode prejudicar a sua reputação, especialmente em setores mais delicados como o setor bancário. E isso pode, por consequência, desvalorizar as ações das empresas de capital aberto. Também existem riscos relacionados à perda de produtividade e o custo de contratar uma nova pessoa. Quando o deepfake é descoberto, a empresa já investiu recursos no onboarding, no pagamento de salários e no treinamento. Candidatos falsos também podem explorar o sistema de folhas de pagamento da empresa para conseguir acesso à moeda local ou fugir de restrições financeiras e, com isso, financiar operações ilegais ou realizar lavagem de dinheiro. Além disso, existe um risco enorme de vazamento de informações sigilosas ou confidenciais da empresa. Os funcionários, reais ou não, têm acesso a uma série de informações sigilosas sobre a empresa e sobre os seus clientes, e isso traz riscos de violação de privacidade, de propriedade intelectual, riscos de competição desleal e de vazamento de dados. Os riscos relacionados à cibersegurança são talvez os mais graves. Com acesso aos dados e aos sistemas da empresa, o candidato falso, e então o empregado falso, pode instalar um vírus ou programas maliciosos e pode inclusive sequestrar o banco de dados e exigir um resgate. Mas não é só sobre o risco de ser hackeado. O buraco é muito mais embaixo e alguns candidatos falsos têm sido utilizados para espionagem, revelando riscos para a segurança nacional. Em outras palavras, hackers têm utilizado deepfakes para conseguir vagas de trabalho remoto, especificamente na área de cibersegurança. Esse é um setor que tem uma alta demanda e os hackers se aproveitam disso. Lily Infante, fundadora e CEO da empresa Cat Labs, focada na recuperação de ativos em criptomoedas, recebe frequentemente candidaturas de hackers norte-coreanos utilizando deepfakes, alguns deles até mesmo com indicação de recrutadores ou headhunters. Ela disse que a empresa já eliminou mais de 50 candidatos desse tipo dos seus processos seletivos, a ponto de ter que implementar sistemas de controle específicos para os processos de contratação. O maior receio envolve o roubo de informações sigilosas e de propriedade intelectual, e, no caso da Cat Labs especificamente, os criminosos poderiam criar vulnerabilidades no sistema e roubar criptoativos. Uma reportagem investigativa da CNN mergulhou a fundo no esquema norte-coreano que tem como alvo empresas norte-americanas e mostrou que o problema vai muito além da inteligência artificial em si. Isso porque o esquema todo começa com um facilitador nos Estados Unidos, que ajuda os hackers norte-coreanos a roubarem a identidade de pessoas reais e conseguirem acesso aos sistemas financeiros. Então, a empresa nos Estados Unidos envia um notebook para o seu novo funcionário, que na verdade é esse facilitador que dá acesso remoto ao hacker. Pronto, o hacker está infiltrado. Alguns facilitadores trabalham com uma grande quantidade de dispositivos, dando origem às chamadas fazendas de laptops. Com isso, é muito difícil estimar o número total de trabalhadores falsos, já que vários deles usam diferentes identidades e trabalham em diferentes empregos ao mesmo tempo.
O Departamento de Defesa dos Estados Unidos alegou em 2024 que pelo menos 300 empresas já haviam contratado um funcionário ligado à Coreia do Norte sem saber disso. A reportagem da CNN então continua contando a história da Christina Marie Chapman, uma mulher que foi condenada a 8 anos e meio de prisão por atuar como facilitadora e ajudar hackers a conseguir acesso a dezenas de empresas nos Estados Unidos, gerando uma estimativa de 17 milhões de dólares para a Coreia do Norte, país que sofre com as sanções e dificuldade de acesso a recursos financeiros. O resultado é que a Coreia do Norte transformou a cultura de trabalho remoto em uma ferramenta eficaz para fugir das sanções, conseguir acesso ao dólar e financiar os seus programas internos. A Cristina ficou popular no TikTok mostrando como foi da pobreza para uma vida de luxo e com viagens internacionais, graças a um novo emprego em uma suposta empresa de tecnologia. E ela não era a única a participar do esquema. As investigações mostraram que ela, assim como outros facilitadores, tinham um papel central no esquema norte-coreano, ajudando na lavagem de dinheiro, no roubo de identidades e na operação dessas fazendas de laptops. Com tecnologia obsoleta e acesso à internet restrito na Coreia do Norte, a maioria dessas operações é realizada no exterior. O Sudeste Asiático e algumas partes da China e da Rússia próximas à fronteira com a Coreia do Norte estão entre as áreas de concentração preferidas, graças à proximidade geográfica e às relações amigáveis com o regime norte-coreano. Ao contrário das operações cibernéticas mais noticiadas e mais faladas, como os roubos de criptomoedas ou o uso de ransomwares, o esquema de trabalhadores fake de TI é uma iniciativa patrocinada pelo Estado norte-coreano que busca colocar agentes em empresas ocidentais não como sabotadores, mas como funcionários. A maioria dos candidatos falsos tem nomes ocidentais comuns, como Paul, Joe ou Jeremy, e geralmente eles dizem ter formação em universidades reconhecidas e ter experiência trabalhando em grandes empresas nos Estados Unidos. Eles pegam imagens de outras pessoas na internet e usam inteligência artificial para gerar imagens de perfil falsas, muitas vezes um tanto diferentes daquela pessoa que aparece no vídeo na hora da entrevista. Além disso, eles parecem usar falas ensaiadas e ter bastante dificuldade para responder perguntas sobre objetivos, hobbies, ambições e ética de trabalho. Em alguns casos, eles também usam inteligência artificial para conseguir responder às perguntas do entrevistador e para todo o resto também, como para escrever currículos, e-mails, fazer traduções e para aprender a simular a cultura de outro país. Afinal, se eles quiserem continuar na empresa e continuar recebendo o salário, eles precisam conseguir se encaixar e esconder qualquer sinal de que eles não são realmente norte-americanos. A empresa de gestão de riscos humanos KnowBe4 estima ter recebido pelo menos 100 candidaturas de supostos funcionários de TI norte-coreanos somente no ano passado e, sem querer, acabaram contratando um deles. A empresa precisava de um engenheiro de software para sua equipe interna de TI e IA e publicou um anúncio de emprego no site e em outras plataformas. Depois de passar pelo processo seletivo, eles contrataram uma pessoa e enviaram seu laptop de trabalho pelo correio. Mas assim que o laptop foi recebido, ele começou a baixar um malware, ou seja, um vírus. O diretor de segurança da informação da empresa suspeita que um facilitador americano tenha disparado alarmes internos ao tentar baixar um software de trabalho remoto, exatamente para tentar dar acesso remoto a um agente norte-coreano. A empresa então interrompeu a tentativa de invasão imediatamente e demitiu o novo funcionário solicitando a devolução do laptop. E o laptop voltou na sua embalagem original e com uma adição importante: um post-it com o nome da empresa colado, o que pode indicar que tenha vindo justamente de uma fazenda de laptops. Lembra da história da Cristina? Para os mais de 100 mil seguidores dela no TikTok, ela parecia ser uma norte-americana típica nos Estados Unidos. Enquanto ela publicava vídeos de lifestyle ou dando dicas sobre alimentação, nos bastidores ela estava envolvida no esquema norte-coreano. De acordo com as acusações, ela se envolveu no esquema em 2020, quando as empresas foram obrigadas a aderir ao trabalho remoto em massa e com muita rapidez. O
Uma pessoa desconhecida então enviou uma mensagem para Cristina no LinkedIn pedindo para ela ser o rosto americano e ajudar trabalhadores de TI a conseguirem emprego nos Estados Unidos, apesar de não terem experiência no setor de tecnologia. Naquela época, a Cristina estava postando sobre as suas dificuldades financeiras nas redes sociais e, pouco tempo depois, os contatos norte-coreanos dela começaram a se candidatar a vagas de emprego em empresas e em agências do governo dos Estados Unidos, enviando informações falsas em nome dela para o Departamento de Segurança Interna para se qualificar como trabalhadora e poder ser contratada. Ao mesmo tempo, ela enviou informações falsas para comprovar a identidade dos trabalhadores fakes que eram contratados e, em seguida, ela recebia os laptops das respectivas empresas. Então, era só instalar o programa de acesso remoto e pronto, os agentes norte-coreanos tinham acesso aos laptops e aos sistemas das empresas. Então, pouco tempo depois, em 2023, os vídeos da Christine haviam mudado completamente. E ela não falava mais de dificuldades financeiras, mas sim de uma vida confortável em uma casa grande no subúrbio dos Estados Unidos, vivendo com seus chihuahuas. Ela se empolgou e começou a postar sobre a história dela, sobre a vida profissional, os clientes e mostrar a rotina de uma funcionária em uma empresa de tecnologia. Mensagens depois revelaram que ela estava se comunicando com hackers norte-coreanos, dando todo o apoio necessário para garantir que eles teriam acesso remoto aos computadores e chegando inclusive a participar de reuniões com eles. Além disso, ela ainda enviou dezenas de laptops para Liaoning, uma província chinesa próxima à fronteira com a Coreia do Norte. Imagens recuperadas pela reportagem da CNN com dados de geolocalização mostravam esses trabalhadores fakes vivendo tranquilamente em Liaoning e no Laos, frequentando restaurantes, karaokês e iates. Tudo isso foi revelado durante as investigações, quando também foi encontrada na casa dela uma fazenda de laptops com várias prateleiras e dispositivos etiquetados com os nomes das empresas que estavam sendo enganadas. A polícia identificou 68 identidades falsas ou roubadas utilizadas pela Christine em conluio com os hackers norte-coreanos, como, por exemplo, a identidade do Brian Cornelius, que na vida real é um motorista de ônibus que mora na Califórnia. Em maio de 2024, a Christine foi presa e as postagens nas redes sociais mudaram de novo depois disso. Ela perdeu a casa e estava novamente passando por dificuldades financeiras e agora pedia doações para os seus seguidores. Em fevereiro de 2025, o caso finalmente chegou ao fim, com a Christine se declarando culpada pelos crimes de conspiração para cometer fraude eletrônica, roubo de identidade qualificado e conspiração para lavagem de dinheiro. Mas, afinal, como esse dinheiro vai para as mãos da Coreia do Norte? A empresa norte-americana primeiro paga o salário na conta bancária indicada pelo facilitador, como no caso a Cristina. Então, esse facilitador transfere o dinheiro para uma conta que pertence ao norte-coreano que está de fato trabalhando na empresa, e ele paga uma taxa de serviço por isso. Então, finalmente, esse dinheiro é transferido mais uma vez, agora para uma conta sob controle do regime norte-coreano, e o trabalhador, entre aspas, recebe a sua comissão. E não é só o dinheiro que os norte-coreanos querem. O esquema está evoluindo e, conforme os agentes ganham acesso a funções mais confidenciais ou são expostos, eles podem se tornar maliciosos e realizar ataques de malware ou ransomware, destruindo ou sequestrando o banco de dados da empresa. E isso não está acontecendo somente nos Estados Unidos. Uma reportagem do jornal The Guardian também revelou que empresas britânicas estão preferindo fazer entrevistas presencialmente, justamente para não correrem o risco de contratarem hackers norte-coreanos. Um relatório revelou que um único agente norte-coreano havia utilizado pelo menos 12 identidades diferentes para conseguir empregos na Europa e nos Estados Unidos, especialmente na indústria de defesa e em agências governamentais. Conforme as empresas dos Estados Unidos começaram a ficar mais atentas ao problema, os hackers simplesmente migraram para a Europa, especialmente para o Reino Unido. Se a tendência é que esse problema continue aumentando e atingindo novos países, o que nós podemos fazer diante disso e o que nós podemos esperar no futuro?
Os deepfakes estão ficando cada vez mais realistas e os criminosos estão encontrando novas maneiras de usar essa tecnologia. Como eu disse no início do vídeo, quando nós falamos em deepfakes, os casos mais conhecidos e mais falados são aqueles envolvendo a produção de conteúdo adulto sem consentimento, ou até mesmo envolvendo crianças e adolescentes. E vale dizer que, nesse último caso, esse tipo de conteúdo já é considerado crime. Nós também ouvimos falar bastante sobre o uso de deepfakes para criar notícias falsas e manipular as emoções das pessoas, especialmente em contextos eleitorais. E os deepfakes de celebridades também surgem nas notícias quase que diariamente. Mas eu ainda não ouço falar sobre os deepfakes invadindo o mercado de trabalho e os processos seletivos, nem sobre todo o esquema criminoso que pode estar por trás disso. As empresas brasileiras, grandes ou pequenas, ainda não estão preparadas para essa realidade, simplesmente porque nem sabem que os deepfakes já vêm sendo usados em processos seletivos. Eu tenho alunos do setor do RH que ficam surpresos quando eu mostro que os candidatos já estão usando a IA para responder as perguntas nas entrevistas, e eles nem imaginam que muitas vezes a IA é o próprio candidato. Mesmo aquelas empresas que sabem do problema podem não ter os recursos ou o conhecimento necessário para identificar um candidato falso e evitar que ele seja contratado e tenha acesso aos dados confidenciais da empresa. Apesar de nós não termos ainda uma lei específica tratando de deepfakes no Brasil, nós temos uma série de leis que podem ser aplicadas ainda que de forma indireta e também alguns projetos de lei. Aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, a Lei número 15.123, que aumentou a pena por violência psicológica contra mulheres quando houver o uso de deepfakes para manipular imagens e vídeos. Mas essa regra foi feita para um contexto bastante específico que não tem relação com esse problema dos candidatos falsos nos processos seletivos. Além disso, nós temos uma série de projetos de lei que tratam direta ou indiretamente dos deepfakes, por exemplo, propondo criar novos crimes ou tipos penais ou estabelecer medidas para prevenir a manipulação de imagem não autorizada, como, por exemplo, o PL 146 de 2024, que prevê a hipótese qualificada para o crime de falsa identidade. Se o PL for aprovado, quem criar uma imagem ou vídeo falso com deepfake para atribuir falsa identidade a si ou a outra pessoa poderá ser condenado entre 1 e 5 anos de reclusão e multa. No entanto, é importante lembrar que, em alguns casos, quem cria o deepfake pode estar em outro país, como na Coreia do Norte, na China ou no Laos, e apenas o facilitador estar no Brasil. Também está em tramitação o PL da IA, ou PL 2338, que pretende criar um marco regulatório geral da IA no Brasil, e outros projetos tratando de temas mais específicos ou mais pontuais, como, por exemplo, o uso de deepfakes em propagandas e campanhas publicitárias ou no contexto eleitoral. E temos algumas leis que podem ser aplicadas nesse contexto de forma mais indireta, como a Lei Geral de Proteção de Dados ou o Marco Civil da Internet. Mas, de forma geral, podemos dizer que não existe ainda uma regulação específica aplicável aos deepfakes no Brasil. Em outras palavras, nós estamos lidando com uma tecnologia muito recente, que está evoluindo muito rápido e que está sendo utilizada para viabilizar uma série de condutas que são ilícitas ou, pelo menos, imorais. A partir do momento em que qualquer pessoa pode ter acesso a ferramentas que geram deepfakes, fica muito difícil tentar controlar qual o uso é feito dessas ferramentas. E conforme as empresas passam a enxergar a necessidade de se proteger contra os deepfakes, elas podem passar a exigir diferentes formas de autenticação dos candidatos, o que, por sua vez, traz um potencial risco de normalizar uma vigilância excessiva e pode levantar questões éticas e de privacidade. Não custa dizer também que existe um risco de discriminação e exclusão. Quem não tiver acesso a equipamentos de qualidade, como uma boa câmera e internet estável, pode ser prejudicado por sistemas de autenticação. Além disso, existe sempre o risco de candidatos reais serem identificados automaticamente como fakes por esses sistemas de detecção automática. E esses são apenas alguns dos desafios com os quais nós vamos precisar lidar daqui para frente. E a resposta a esses desafios vai passar não apenas pela tecnologia, mas também por questões éticas e de responsabilidade muito importantes.
Talvez o risco de sermos substituídos pela IA seja ainda maior do que a gente pensava. O setor de recursos humanos precisa ser, acima de tudo, humano. A inteligência artificial é uma realidade e todos os profissionais e setores precisam se adaptar e encontrar a melhor forma de usar essa tecnologia de uma maneira responsável. Mas nós ainda não estamos preparados para alguns dos novos desafios que estão surgindo e os candidatos deepfakes são o mais recente deles. Se uma empresa usa um sistema de IA para fazer as entrevistas, por exemplo, as chances de identificar um candidato falso ficam ainda menores, e o que parecia um ganho em eficiência no início pode acabar sendo um grande prejuízo. O problema dos candidatos deepfakes é algo que não afeta apenas os trabalhadores e os candidatos reais, que enfrentam uma competição desleal, mas também as empresas e os próprios países, representando um risco importante em termos de segurança nacional. Ainda que eu não tenha encontrado nenhum relatório trazendo dados ou casos semelhantes aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, está bem clara a rapidez com a qual esse tipo de esquema e de tecnologia está evoluindo. Para os recrutadores, fica cada vez mais difícil eliminar os candidatos falsos quando os candidatos reais também usam a IA para exagerar ou incrementar o currículo. A situação toda é muito complexa e me parece que esse é um desafio que está apenas começando. E, pessoalmente, eu não tenho uma resposta definitiva para como enfrentar esse problema, e a verdade é que toda empresa com vagas remotas está vulnerável e está sujeita a contratar um candidato falso eventualmente. Eu tento não terminar esses vídeos com um tom muito pessimista, então vou terminar dizendo que reconhecer a existência desse problema já é um primeiro passo muito importante e que existem caminhos possíveis para tentar combater o uso nocivo de deepfakes, seja por meio da educação digital, das tecnologias de detecção ou por meio da regulação. O fato é que nós vamos precisar trabalhar muito para encontrar esses caminhos. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido interessante e que você tenha aprendido coisas novas, assim como eu também aprendi. Confira na descrição os links e as referências se você quiser saber mais, e se quiser deixar um comentário, eu vou adorar saber o que você pensa sobre esse assunto. Se você gostou ou quer me apoiar, me acompanhe nas outras redes sociais e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até mais!